Alô amigos, mais um vídeo no canal Fatos, Informações e Opiniões com Ed Moreno aqui no YouTube. Você pode participar desse vídeo, né? Dando o seu joinha, né? Dando seu like aí, curtindo, né? O nosso vídeo. Também pode comentar, se você quiser, fique à vontade para compartilhar, né? Nós estamos aí com o nosso Fatos, Informações e Opiniões desde o final de novembro de 2024, continuando esse trabalho nesse ano, né? Janeiro e fevereiro, sempre com novidades, informações e opiniões para você aqui no Fatos, Informações e Opiniões. E a situação no Brasil vai esquentando, né? A chapa está esquentando a cada dia mais, né? E diante dessa farsa judicial sem precedentes que nós estamos vendo, as coisas vão esquentando. E a jornalista Karina Michelin, né, ela publicou um artigo falando sobre essa farsa judicial, né? Ela expõe que a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Jair Bolsonaro é um ataque direto à democracia e à liberdade, institucionalizando o autoritarismo sob o manto da legalidade. Acusações de tentativa de golpe de Estado e organização criminosa são baseadas em ilações e delações contraditórias, sem provas concretas, né? Não há armas, ordens militares ou estrutura golpista que fosse comprovada ou que seja comprovada. Trata-se de uma narrativa fabricada para criminalizar um adversário político e impedir assim o seu retorno ao poder, colocando uma pedra sobre o jazigo, selando o domínio de uma casta política sobre as instituições e sufocando qualquer resquício de oposição real dentro do Brasil. A seletividade do processo é evidente. O mesmo Supremo Tribunal Federal que descondenou um corrupto, condenado em 3 instâncias, agora busca condenar Bolsonaro sem evidências sólidas, sem evidências de crimes, né? Enquanto crimes e escândalos bilionários de corrupção são ignorados, mantendo os perpetradores no poder, né? Muitos soltos, né? Cabral, que pegou quase 400 anos de cadeia, está solto, né? Os eventos de 8 de janeiro serviram para criar um inimigo fictício interno. Cidadãos comuns foram presos e condenados a penas totalmente desproporcionais, instaurando o medo e mostrando que qualquer desafio ao sistema será punido severamente, sem provas e sem nenhuma piedade por parte desse tribunal de exceção que se tornou o Supremo Tribunal Federal, o extremo Tribunal Federal, né? Vivemos sob um regime que utiliza tribunais para perseguir opositores, prende sem julgamento adequado, controla a imprensa com verbas públicas e censura vozes dissidentes sob o pretexto de combate à desinformação. Quem expõe essa realidade é acusado de atacar a democracia. Você não pode falar mal, né? Você não pode criticar, não pode questionar, porque você é considerado aí um opositor, né? Um inimigo e que ataca, né? Ou um autor da desinformação, né? O sistema tem como objetivo, agindo assim, erradicar completamente o bolsonarismo, classificando-o como um movimento fascista. E essa narrativa não apenas deturpa a realidade, mas também serve para justificar medidas autoritárias contra aqueles que ousam discordar do regime atual, ao silenciar milhões de vozes e sufocar a democracia, nega-se até mesmo a legitimidade da própria existência. A farsa está montada, a gente tem visto aí, né? O propósito não é justiça, mas sim vingança e controle absoluto para manter o status a qualquer custo. E é o que tem acontecido no Brasil. Infelizmente, nós estamos vivendo sob o controle de um STF, né? E que tenta a todo custo perseguir opositores, né? Se você critica o sistema, você é um opositor, você é considerado um autor um disseminador de desinformações, né? E isso já basta para que você seja considerado um fora da lei aqui dentro do Brasil, né? É crime criticar o Estado, é crime criticar o governo, é crime criticar o judiciário? É crime.
mas é crime na Coreia do Norte, na Venezuela, em Cuba, na Nicarágua, em países de ditadura é crime. Numa democracia não pode ser. E o ministro Alexandre de Moraes, do Extremo Tribunal Federal, multou a empresa X por descumprir uma ordem judicial que obrigava a rede a fornecer dados cadastrais de um perfil na plataforma atribuído ao jornalista Alan dos Santos, né? A solicitação de Moraes sobre as informações da conta do jornalista foi feita dentro de um inquérito instaurado em julho do ano passado. Moraes também determinou que a conta fosse bloqueada e o que foi feito pelo X, né? Mas a empresa de Elon Musk não enviou informações alegando que as operadoras X não coletam dados cadastrais. Com o descumprimento da norma, foi estipulada uma multa de R$100 mil por dia. Em outubro, Moraes determinou que a Secretaria Judiciária do Tribunal calculasse o valor corrigido da penalidade a ser paga pela rede social, que somou R$8.100.000. O X Brasil recorreu, mas o ministro manteve a decisão e determinou em decisão assinada na quarta-feira, ontem, o pagamento imediato dos valores. Ele tá dobrando a aposta, né? Xandão sem medo está quadruplicando a aposta, né? E multou o X aí em 8 milhões. Só que no momento em que a pressão começa, né, que o bafo no cangote dos ministros do Supremo começa a ficar forte, ele vai ter que dobrar a aposta mesmo, né? Não vai correr agora até perder a partida, né? Isso é típico de ditadores, né? Ditadores, eles não recuam, né? Eles vão para cima e eles vão tentando se manter, e é o que o Moraes está fazendo. Ele ainda se sente forte, mas já não tem mais a mesma força, né? Mas diante do X ele vai querer pelo menos mostrar poder, né? E a imprensa marrom, a imprensa jornalista que defende STF e o sistema, defende o atual governo, eles vão, dentro dessa decisão do Moraes contra o X, fazer festa, né? Divulgar, mas os absurdos que estão acontecendo no Brasil não estão sendo divulgados pela imprensa, e quando falam disso, falam de forma a amenizar a situação, dizendo que os indiciados, né, pelo STF e agora oficialmente pela Procuradoria-Geral da República tentaram um golpe. Chamam-os de golpistas. E hoje o advogado Celso Vilardi, que representa o ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmou que vai solicitar ao Supremo Tribunal Federal a anulação da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid. Essa colaboração tem sido utilizada pela Procuradoria-Geral da República na denúncia contra Bolsonaro e outros 33 envolvidos na suposta tentativa de golpe de Estado. Quando questionado pela jornalista Andréa Sadi, outra esquerdista, né, da extrema imprensa, da emissora Globo News, quando ela perguntou, né, sobre sua intenção de anular a delação, Vilardi respondeu evidentemente que sim, né? O surpreendente é que ele ainda tenha que pedir a anulação, né? Segundo ele, está se tratando de um processo de golpe de Estado, que seria um golpe num Estado democrático, né? O ministro Alexandre de Moraes retirou o sigilo das delações de Cid e disponibilizou os vídeos dos depoimentos para a imprensa. Vilardi criticou a condução de Moraes. Pressão psicológica total para cima do Mauro Cid, né? Ameaçou, numa dessas audiências aí com o juiz, né? Teria que ter sido com a Polícia Federal, não com o juiz. Ele pressionou, né? E ameaçou prender, inclusive, a família, né? Filho, esposa, filha, né? Porque para que ele chegasse a um depoimento que o Alexandre de Moraes quisesse, né? Para construir a narrativa. Então, tudo que o Mauro Cid tinha dito antes, para ele não era considerado verdade. Ele queria que o Mauro Cid, né, o tenente-coronel Mauro Cid, confirmasse o golpe e que confirmasse tudo que ele estava denunciando, que é uma tentativa de golpe de Estado, né? Sem arma, sem exército, sem forças armadas, né? Sem polícia, né? Ninguém deu um tiro para fazer um golpe de Estado naquele dia 8 de janeiro, em que não tinha quórum, não tinha sessão, né? O pessoal estava em recesso parlamentar ainda, né? Tanto no judiciário como no legislativo e no executivo. Então não tinha como você partir por um golpe de Estado sem as Forças Armadas,
com os três, né, os três prédios aí, do Judiciário, o do Legislativo, Senado e Câmara dos Deputados, né, além do Palácio do Planalto, né? Então, ou seja, não tinha como falar em golpe de Estado com pessoas que estavam desarmadas, né? Que apenas foram com bandeiras lá. Agora, em relação àquele quebra-quebra promovido pela equipe da esquerda mesmo, né, que já estavam dentro do prédio, sim, vândalos têm que pagar, né? Vândalos vão ter que pagar. Agora, penas proporcionais. Tem gente que estava do lado de fora e pegando 17 anos, 14, 15 anos de prisão, né? Mas o fato é que, voltando ao assunto aqui do Mauro Cid, o Mauro Cid, o advogado do Bolsonaro, vai tentar, né? Eu duvido que o Supremo vá atender, mas ele afirmou que vai solicitar ao Supremo Tribunal Federal a anulação da declaração da delação, premiada do Tenente Coronel Mauro Cid. Duvido que o Supremo vai atender o pedido da defesa do Bolsonaro, né? Que eles estão com a sentença pronta, né? Estão com a sentença pronta e faz horas. Agora é o seguinte, né? Nessa situação em que nós estamos vivendo aí, que a pressão começa a surtir efeito no STF, no governo, né? Com as coisas que estão acontecendo, está na hora do povo tomar medidas, está na hora de voltar para a rua, né? Tem um movimento aí sendo organizado em nível nacional para o dia 16 de março, pedindo o impeachment do Lula, né? Mas eu não estou vendo, por exemplo, nessa situação do Mauro Cid, as Forças Armadas pronunciarem, né? São militares que estão sendo torturados psicologicamente pelo STF e os militares estão quietinhos. Está na hora das Forças Armadas se mexerem também, né? Ou vão deixar que os seus integrantes, né, sejam cruelmente torturados pelo STF, da forma como é o caso do Mauro Cid, por exemplo, que está acontecendo, né? E a população precisa sair à rua, precisa ter coragem, né? Precisa ter coragem para enfrentar, porque a situação no Brasil não é boa. E a população vendo tudo isso aí, porque o que a gente está vendo aqui, e que deve ter mais desdobramentos, são fatos que a população tinha que estar revoltada, né? Revoltada, já tinha que estar revoltada, mas está em casa, está no sofá. Então precisa pedir medidas, exigir, né, que os direitos do brasileiro em relação, por exemplo, à eleição de 2022, que ela seja cancelada, né? Só cancelando a eleição de 2022, que foi como é que eu vou denominar, né, aquela eleição, aquele roubo colossal, né, que houve na eleição de 2022. Essa eleição tem que ser anulada por todas as evidências que estão surgindo aí e que vão surgir, e a população precisa exigir que essa eleição seja anulada, porque dessa forma, só assim, né, para tirar esse desgoverno que está afundando o Brasil, chafurdando o Brasil na lama do PT, né? E a coisa vai ficando cada vez mais feia para o lado do Alexandre de Moraes, embora ele esteja dobrando a aposta, né? E vamos falar assim dessa gangue, né, do Tribunal de Exceção, que colocou o Lula na cadeira de presidente. O Brasil, de chapéu na mão, com a economia piorando visível e miseravelmente, não tem a menor condição de se rebelar ou não acatar decisões do governo, por exemplo, hoje norte-americano, em relação às ilegalidades cometidas pelo STF, especialmente por Alexandre de Moraes. Nessas alturas do campeonato, né, alguma coisa, alguma sanção, um isolamento do Brasil ia aniquilar, né, o que ainda resta da economia brasileira. Então é bom o governo brasileiro tirar o pezinho aí, porque está achando que pode confrontar os Estados Unidos, né, e ferrar cada vez mais a população brasileira. É disso que eu falo, né? É um governo de bravata, né, que acha que pode atacar os Estados Unidos, que pode fazer frente aos Estados Unidos, né? Não tem como. Mas nas falas do presidente, em alguns momentos, ele fala em afronta, né, aos Estados Unidos, o que é uma piada, né? Aliás, esse governo aí é uma piada. E está na hora do povo reagir, né? E voltando ao assunto do Pedro Vaca Villarreal, né?
que teve no Brasil recentemente. Ontem ele teve um encontro com advogados brasileiros, né? Uma reunião com o relator para a liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos ocorreu ontem em Washington, a capital dos Estados Unidos. No dia de ontem, né, Pedro Vaca, relator para a liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, recebeu um grupo de advogados em Washington. Compareceram ao encontro Paulo Faria, que atua na defesa do ex-deputado Daniel Silveira, Ricardo Vasconcelos, que cuida do processo do jornalista Oswaldo Eustáquio, e Carolina Siebra, e além de Ezequiel Silveira, da Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro, ASFAV. Durante a reunião com Vaca, membros da ASFAV revisaram denúncias e violações de direitos humanos de presos da manifestação de 2023 e falaram sobre o cerceamento à liberdade de expressão no Brasil, além de entregarem novos relatórios a respeito de abusos da justiça aos manifestantes. Já Faria deu mais detalhes do caso Silveira, reforçando e expondo em Brasília o que já foi exposto em Brasília em alguns dias, porém com mais detalhes, segundo contou o Farias, a Revista Oeste, por exemplo. Vaca ouviu e anotou e disse ter recebido mais de 5.000 e-mails com denúncias demonstrando surpresa com o volume. Foi uma visita positiva, ressaltando a urgência do relatório imparcial e urgente diante de tantos abusos à liberdade de expressão. Carolina acrescentou a coluna que Vaca não deu um prazo para o relatório final ficar pronto diante da quantidade de queixas, né? E Vaca é mestre em Direito pela Universidade Nacional da Colômbia e atuou como professor de Políticas de Direitos dos Meios de Comunicação do curso de Jornalismo e Opinião Pública da Universidade de Rosário. Entre 2018 e 2019, foi instrutor no programa da Unesco, denominado Caixa de Ferramentas para as Escolas Judiciais Ibero-Americanas, treinamentos de treinadores em liberdade de expressão, acesso à informação pública e segurança dos jornalistas. Vaca ingressou como relator da Comissão Interamericana de Direitos Humanos para a Liberdade de Expressão em outubro de 2020 para cumprir um mandato de 3 anos. Em setembro de 2023, a comissão resolveu renovar o mandato dele até 31 de outubro de 2026. Então ele tem mais um tempo aí, né? Esse relatório deve sair aí em alguns dias, só que foram 5.000 e-mails, né? Fora as denúncias oficiais presenciais, né? E que ele vai ter que analisar todos para depois apresentar um relatório. Esse relatório é o que a gente espera e não sabe o que vem dele, né? Como é que ele vai vir? Se ele vai ser favorável aos interesses dos brasileiros ou ao interesse do governo do PT, que tem todo o interesse em calar a mídia, calar o povo, né? E a gente vai ver se realmente a liberdade de expressão deixará de ser violada no Brasil, né? Do jeito que está, ninguém pode falar nada e o medo impera, imposto pelo STF, o Extremo Tribunal Federal. Vamos para a parte esportiva do nosso boletim, né? Fatos, informações e opiniões. Falar de Campeonato Paulista, ontem nós tivemos a penúltima rodada do campeonato começando, né? Hoje tem mais 3 jogos para complementar a 11ª rodada, a rodada de número 11. O Corinthians já tinha jogado pela 11ª rodada, venceu o Novo Horizontino por 1-0. Ontem nós tivemos o Água Santa empatando com a Inter de Limeira em 2-2. O Guarani empatou com o Velo Clube em 1-1. O Santos fez 3-0 no Noroeste. O São Paulo perdeu para a Ponte Preta e complicou a vida do Palmeiras, né? Muita gente diz que o São Paulo entregou, mas não sei não, né? O São Paulo não vem fazendo uma boa campanha, já está classificado, mas os palmeirenses aí reclamando que o São Paulo entregou o jogo e praticamente eliminou o Palmeiras da fase de quartas de final do Campeonato Paulista. Hoje tem Bragantino e Mirassol, daqui a pouquinho, né? O Palmeiras joga contra o Botafogo, precisando vencer e torcer contra a Ponte Preta na última rodada. A Portuguesa joga contra o São Bernardo, né? São os 3 jogos para completar a 11ª rodada, a 11ª e penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, que é liderado no grupo A pelo Corinthians, 26 pontos, segundo o Mirassol, 16, o terceiro é o Botafogo com 11, o quarto o Inter de Limeira com 7, né? O grupo B é liderado pelo Santos com 15 pontos, o Guarani é o segundo com 12, terceiro Bragantino com 11, quarto Portuguesa com 11. No grupo C, a liderança do São Paulo com 16 pontos,
o Novo Horizontino é o segundo com 15, o Noroeste é o terceiro com 7 e o Água Santa o quarto com 7. No grupo D, o líder é o São Bernardo, 22 pontos, seguido pela Ponte Preta, 22 pontos. O Palmeiras joga hoje, é o terceiro com 17. O quarto é o Velo Clube com 10 pontos, que respira aí na briga contra o rebaixamento. Copa Libertadores da América, tivemos ontem jogos pela pré-Libertadores e o Corinthians decepcionou na sua estreia, né? Vamos aos resultados então. Nós tivemos na terça-feira deixa eu ver aqui, terça-feira nós tivemos, vamos ver aqui, conferir, o Deportes Iquique, né? Venceu em casa o Santa Fé por 2-1, o The Strongest empatou com o Bahia em 1-1 e o Aliança Lima ganhou do Boca Juniors por 1-0. E aí, ontem nós tivemos o Boston River ganhando do Nublense 1-0, a Universidade Central da Venezuela empatou com o Corinthians em 1-1. Um time totalmente displicente, jogando contra um time praticamente amador da Venezuela, poderia ter goleado, mas brincou e acabou sofrendo um empate. O Corinthians ontem displicente, né? Numa displicência, num salto alto terrível que não pode acontecer no futebol, né? Ainda mais em um time caríssimo como é hoje o do Corinthians. Brincaram, poderiam ter vencido, ganhado o jogo facilmente, goleada, mas resolveram brincar, resolveram subir no salto e acabaram empatando com a Universidade Central da Venezuela em 1-1. O jogo da volta na semana que vem, né? O El Nacional perdeu o confronto equatoriano para o Barcelona por 1-0. O Monagas está perdendo, né, para o Cerro Porteño por 2-0 em casa. O Cerro Porteño deve passar nesse confronto. Hoje ainda tem o Tolima da Colômbia enfrentando o Melgar do Peru. Na Copa do Brasil, nós tivemos jogos ontem também. Vamos ver quais os jogos que nós tivemos ontem.